Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o Espaço Plenitude, um canal criado para ajudar você a co-criar uma vida próspera, abundante e feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Carvalho, sou psicoterapeuta vibracional quântica e tô aqui com a missão de ajudar você a co-criar uma vida próspera, abundante e feliz, usando como ferramenta elevação da sua frequência vibracional, leis universais e reprogramação mental. E hoje eu vou falar de um assunto que talvez você esteja passando por uma situação como essa e não sabe o porquê. Por que que eu estudo as leis universais? Por que que eu estudo a lei da atração e comigo não funciona? Por que que eu não consigo cocriar? E por que que de vez em quando a minha vida até piora? Eu escolhi esse tema hoje, talvez você esteja cometendo esse erro básico e não sabe, e é por isso que a gente vai falar dele aqui hoje, logo depois da vinheta. Pessoal, esse tema é muito recorrente nos meios da psicoterapia, quando a gente fala de frequência vibracional, quando a gente fala de reprogramação mental, quando a gente fala de leis universais e principalmente lei da atração. A questão aqui é a seguinte: por que que a maioria das pessoas estuda e não consegue mudar efetivamente a sua realidade ou dar um passo para frente e 10 para trás? Talvez você esteja incorrendo nesse erro, como eu incorri nesse erro várias vezes, e não vou mentir, até hoje acontece. Afinal de contas, todos nós estamos num processo de evolução constante e todos nós estamos aqui para aprender. O que me fez falar desse assunto hoje são alguns comentários que a gente vê nas redes sociais, e a maioria das pessoas busca hoje um overload de informação e não consegue fazer o conhecimento descer da cabeça para o coração. Eu sempre falo disso aqui, que é muito importante saber fazer o conhecimento descer da cabeça pro coração. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é a seguinte: o quanto você está comprometido com o seu processo? Quando você eleva a sua frequência vibracional, você se afasta das vibrações negativas, você se liberta das vibrações negativas. Mas a questão aqui é o quanto você está comprometido com o processo. Ou você é daqueles que só busca informação e dá desculpas do porquê que aquilo não funciona na sua vida e porquê que você não consegue aplicar aquilo na sua vida, usando a velha desculpa: ah, mas comigo é diferente. É com quem que eu tô falando? É com você que eu tô falando? É com quem que tá ressoando? E se é com você que eu tô falando, provavelmente você vai sair desse vídeo agora ou vai dar um dislike e vai comentar aqui falando mal de mim no meu canal. Isso não tem problema, tá? Mas a questão é a seguinte: eu estudo leis universais, lei da atração, física quântica há mais de 10 anos. E a maioria das pessoas comete um erro básico, que é não se comprometer com o processo. Busca muita informação e quando é para efetivamente elevar a sua frequência vibracional, a maioria das pessoas não consegue, porque na hora de praticar simplesmente não dá conta. E não dá conta por quê? Porque não tem ideia de como vai ser o processo. E a questão é a seguinte: o processo dói. A expansão de consciência é um processo dolorido. É um
um processo dolorido. Imagina a borboleta. A borboleta, né, ela antes de virar borboleta, ela era uma lagarta, e essa lagarta entrou ali num casulo e ficou ali vários e vários dias, um período prolongado ali, toda encolhidinha, para no dia de sair ela abrir suas asas e efetivamente virar a borboleta. Só que tem o seguinte, o processo entre ela entrar no casulo e ela sair de lá é dolorido. Imagina a situação quando aquele casulo começa a romper e ela tem que sair dali de dentro onde estava toda apertada. Quando ela sai, ela ainda precisa ficar pendurada de ponta cabeça para que o sangue desça e ela consiga expandir as suas asas. E com a gente é a mesma coisa. A consciência ela vai expandindo, cada ficha que cai é um vício emocional, um hábito emocional que você tem que deixar para trás. Cada informação nova é uma mudança de padrão comportamental e uma aceitação de erros, entre aspas, de situações e atitudes que a gente toma que acabam nos prendendo em baixas frequências e faz com que a gente tenha que olhar para a nossa própria sombra. Durante a nossa vida, a gente vivencia situações, a gente passa por situações em que a gente entra em ressonância com aquela frequência, com aquela situação, e nós damos interpretações para aqueles fatos. Isso desde quando a gente está na barriga da mãe, ou às vezes até antes. E isso traz uma bagagem energética que faz com que nós olhemos para a vida de acordo com as nossas interpretações. E quando você começa no seu processo de expansão de consciência, isso quer dizer que você vai ter que se libertar por opção desse tipo de comportamento, desse tipo de visão de mundo. Um belo exemplo, aquelas pessoas que elas têm por hábito, né, se colocar no papel de vítima. Ah, fulano é um karma na minha vida. O que a gente chama, o karma na realidade é um reajuste. Se você optar por olhar para aquela pessoa que você considera como um karma, você começar a olhar como se aquela pessoa fosse um professor que está ali para te mostrar, te ensinar, te fazer enxergar um vício emocional, um hábito emocional, uma frequência baixa que você está apegado, e você começar a se trabalhar para que isso seja diferente, para começar a transmutar essa energia, é diferente. A questão é que a maioria de nós não está disposto a fazer isso. Você lê um livro, lê 2, lê 3, vê um vídeo, vê 4, vê 5, vê 6, vê uma imensidão de conteúdo e quando chega na hora de aplicar, a única frase que vem na mente é: mas comigo é diferente. Comigo não funciona. Não funciona porque você não está disposto a abrir mão da sua zona de conforto, sair da sua zona de conforto. Quantas pessoas, quando vão fazer uma sessão de terapia, faz uma sessão de reiki, faz uma terapia de cristais, faz uma terapia prânica, faz uma mentalização, quando sai dali, não consegue manter aquele padrão energético que teve acesso naquela sessão de terapia. E acaba trazendo toda aquela energia de baixa frequência novamente. Então a questão aqui é, quando você eleva seu padrão vibracional, quando você eleva a sua frequência, você se liberta das baixas frequências. A questão é, qual é o meu nível de comprometimento com isso? Quantas horas por dia, quantos minutos por dia eu tiro para fazer uma meditação de 5 minutos, para fazer uma oração de gratidão? Eu faço isso pelo menos uma vez no dia. A gratidão,
É um dos sentimentos que provoca as mais altas frequências vibracionais no corpo do ser humano, porque ela dispara conexões neurais e vai ativar uma área do nosso cérebro que é chamado do sistema Accumbens, que vai disparar a produção de vários hormônios, vai disparar toda uma neuroquímica que vai elevar a nossa frequência vibracional. Porém, a maioria de nós está viciado na reclamação, na acusação, no ciúme e na culpa. E desapegar disso tudo, primeiro, dá trabalho e segundo, é dolorido. Mas a parte boa é que se você se comprometer com o processo e praticar, mais uma vez eu falo, o treinamento Eleve-se, que está disponível no YouTube, que está disponível no nosso canal do Telegram, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. São 3 técnicas que você faz, uma exclusiva para elevar a frequência vibracional, a outra para desprogramar a sua mente e a outra para reprogramar e fazer o alinhamento dos 3 cérebros, das 3 mentes. Ela tem esse foco. Só que se você fizer uma única vez, 2 vezes, 3 vezes, não vai resolver. Você tem que estar comprometido com o processo e repeti-lo quantas vezes forem necessárias, sempre que você identificar que você está preso a um padrão vibratório baixo, a um vício emocional mais baixo. E é para isso que existem os treinamentos, é para isso que a gente disponibiliza esse conteúdo gratuito, porque você só consegue acessar a não localidade, você só consegue acessar os padrões da cocriação quando você vibra nas altas frequências. Você atrai, você sintoniza aquilo com que você está afinizado. Semelhante atrai semelhante. Qual é o seu nível de comprometimento com o processo? Qual é o seu nível de vontade de cocriar uma vida próspera, abundante e feliz? Modificando aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz e aquilo que você fala. Meus amores, eu espero que eu tenha contribuído com um pouquinho, né, de informação para que vocês possam dar mais um passo nessa jornada de cocriação da realidade, para que a gente possa juntos aí cocriar essa vida próspera, abundante e feliz. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Manda o link para todo mundo, pro tio, pro primo, pra avó, pro avô, bota no grupo da família. Vamos trazer o pessoal pro nosso grupo do Telegram.